Olá, gente. Para quem não me conhece, sou a Célia, missionária Célia pela misericórdia do Senhor. Mas pode me chamar de Célia também. Não precisa toda essa, digamos, toda essa reverência, porque reverência só se dá a Papai do Céu e a sua palavra, né? Aqueles que levam a palavra do Senhor têm que reverenciar a palavra dele, tá? Eu sou só pequenininha, usada pelo Senhor pela sua misericórdia, escolhida desde o ventre da minha mãe, assim como você também. Dei uma modificadinha nesse canal e se chama agora Jesus Melhor Amigo, que tem escrito em inglês, que assim todo mundo, né, entende. Então, em primeiro lugar, já orei, intercedi para aqueles que o Senhor vai levar esse vídeo, a palavra dele, né, para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu e o meu coração e que nesse momento os anjos de Cristo, de Deus, por ordem de Jesus, estejam acampados aqui e ali com vocês e toda a sua família, que o Espírito Santo, os anjos de Deus, por ordem de Jesus, possa neutralizar, amarrar e jogar toda a potestade e principado no lugar deles, que é o inferno. E vamos lá, pegue uma Bíblia, não importa se é de estudo ou não. Se você nesse momento está me seguindo, eu não sei que horas é, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e que Deus te abençoe, abre a sua mente, a sua visão. Só o Espírito Santo pode fazer isso, tá? E vamos aprender para a gente não ser enganado pelo falso profeta, porque a Bíblia diz que até os escolhidos podem ser, pode se esbandear ou acreditar realmente no falsos profetas. Então, nossa, como Jesus Cristo é lindo, gente. Ele avisa. Olha o cuidado de Cristo com a gente. Sabe o seu melhor amigo? Vou deixar essa reflexão. Por que Jesus é o melhor amigo? Mas ele só se sente, não se vê. Por isso é fé. A fé é tudo aquilo que não se vê, mas se sente. Então, Jesus Cristo, ele fala, ele ouve, ele é uma pessoa, só que ele não é como a gente aqui, mas ele veio em carne. É tipo isso, você está fazendo algo que você sente aquela voz que diz assim, filha, não é o momento. Mas você, pela sua teimosia, pelo seu eu, o ego, deixa falar mais alto. Aí vem aquela outra voz e diz assim, mas faz, você vai gostar, você vai ter prazer. Esse prazer é aonde? Em nossa carne, mas o nosso espírito não. Então, quando você faz, que você fala, Senhor, o Senhor permite, ele fala, sim, eu permito. Ah, Célia, mas o Senhor me permitiu. Sim, permissão não é dizer, pode fazer que eu estou contigo, não. Você pode perceber que todos os chamados de Deus, todos os homens chamados, convocados por Cristo, por Deus, sempre Deus vai, essas pessoas vão debaixo de uma palavra. Então, quando você está debaixo de uma palavra, não tem cão, não tem ninguém que possa falar o contrário com você. Mas tem o inimigo que ele vem ali também, né? Se não tem um amigo, nem o cão, nem ninguém pode distorcer aquilo que o Senhor, a palavra que ele te deu, que a palavra de Deus é profética, aí só depende de você. Mas por que, Célia? Porque você já conhece a verdade. Então, se você conhece a verdade e estuda a Bíblia, quem estuda a Bíblia passa pela passagem aonde Satanás teve a guerra com Deus e ele foi caído, jogado de lá. Tá entendendo? Então é por isso que muitas pessoas falam, mas por que esses crentes falam tanto no capeta? Porque ele existe e não se pode subestimá-lo. O próprio Cristo falou isso, o próprio Deus pregou isso. Falou isso, que não podemos subestimá-lo. Só que ele é submisso de Deus. E Deus é justo com ele. Por quê? Porque se ele está vendo que o povo está aí, na bagaceira, fazendo tudo aquilo que quer, o Senhor permite que ele toca, porque é um povo que não quer a luz. Então Jesus, a Bíblia diz o quê? Eu enviei o meu filho ao mundo, para que o mundo, né,
se converter. Esse mundo é pessoas. Jesus fez o sacrifício para todos. Ele não fez acepção de pessoas. Mas o mundo fez o quê? O renegou. O mundo rejeitou. Então hoje não é diferente. Então quando você vê uma voz que diz não filha, não filho, não faça, essa é a voz do Espírito Santo. Mas quando você vê a outra voz que diz não faz, que é para satisfazer a sua carne, isso é Satanás. Você tem 3 vozes: a de Deus, a do cão e a do seu próprio eu. Então você tem que saber discernir. Tá bom? Fica essa reflexão para você. Então, melhores amigos sempre vai te avisar: fulano, não, vem para cá. Vamos hoje ouvir a palavra do Senhor comigo. Mas aonde? Olha, tem essa pessoa aqui, sabe? Toda noite, toda tarde, toda manhã, ela ora, ela faz os ensinamentos, não importa. Agora, pede sempre ao Espírito Santo, faz prova com os Espíritos. Senhor, quem é que está falando nessa boca? Para que você não seja enganado, tá? Porque falsos profetas, ele não vai chegar para você e falar: olá, prazer, eu sou um falso profeta enviado pelo capeta. Não, ele não vai te falar isso. Porque ele conhece a palavra, mas ele não a pratica. Entendeu? Então toma cuidado, que tem muita gente, até crente, tá? A Bíblia relata de falsos crentes. Crente que gosta de coisas fáceis, tá? Tudo vocês procuram Espírito Santo, tá distorcendo a tua palavra. Então o Espírito Santo, ele testifica imediatamente no seu espírito. Então não tem como ninguém te enganar, ok? Que Deus nos abençoe. Vamos lá para o estudo? Então vamos a Apocalipse 19, amém? Que diz assim: aleluia, Jesus. A queda da Babilônia, alegria e o triunfo aos céus. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem no Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus. Aleluia. E sentado no trono, dizendo: amém. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E houve como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém, Jesus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso reina. Perdão, Senhor, tive aqui um pouquinho aqui. Regozijemos nós e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, tá? Me perdoe, foi uma pequena falha aqui. Bem-vindos a todos do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Daqui para cá, aqui já está falando da igreja de Cristo que está ansiosamente à sua espera. Quem é essa noiva? É os santos de Deus. E quem são os santos de Deus? A sua igreja. E quem é a sua igreja? Somos nós. Se você faz parte dessa igreja de Cristo, tome posse dessa palavra. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Olha que é tão lindo, né? Que o Senhor é tão detalhista que o linho significa justiça, justiça divina, né? Então aqui diz assim:
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Preste atenção. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal. Sou teu conservo. Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui eu creio quando João ele se jogou, ele se lançou aos pés, né, de Cristo. E Cristo, olha a humildade do Senhor, falou: mas eu sou o teu irmão, eu sou servo. Então Jesus é o nosso irmão, né? Então toda honra, nem o próprio Jesus, né, queria que as pessoas se inclinassem a Ele, porque toda honra e toda glória é para o Pai, que eles são três. Vocês já falaram para vocês sobre isso? Que a Trindade é um só, Pai, Filho e o Espírito Santo? Se não falou, a gente vai fazer esse estudo mais adiante. Então vamos aqui, né? Adora a Deus, olha só, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía aguda espada. Aleluia, Jesus. E saía aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maravilhoso. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves. Gente, isso aqui é muito forte. Prepara. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, porque comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre ele se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aleluia. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem.
Estes dois foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre. Vou repetir: num ardente lago de fogo e de enxofre. E os seus demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Das suas carnes. Eu vou aqui ler agora a parte do estudozinho. Fica aqui comigo, hein? Preste atenção, não saia daí. Vamos lá. E do furor da ira, um momentinho que eu vou ver se começamos, exato, daqui, perdão. Vamos lá? Depois destas coisas, o capítulo 19 trata do fim da tribulação. Como vocês podem ver, esse capítulo já trata a tribulação já passou. Aqui foi uma guerra entre Deus, Jesus Cristo e Satanás, né? Então, Apocalipse é o futuro, o que vai acontecer. Então diz assim: a fim da tribulação e da gloriosa segunda vinda de Cristo, a terra para julgar as nações, abater os ímpios e reinar com o seu povo. Mais adiante, aleluia, esta é a primeira das 4 ocasiões em que a palavra aleluia ocorre no Novo Testamento. Versículo 1, 3, 4 e 6. Ela deriva-se de 2 palavras hebraicas, halal, que significa louvor, e creio sim, iar, uma forma abreviada do nome Javé, ou Senhor, significando então louvai ao Senhor. Aqui, os salvos no céu louvam ao Senhor, porque Deus julgou o mundo e vingou aqueles que o mundo fez sofrer, e porque Jesus Cristo está voltando à terra para reinar, que está em Apocalipse 6, versículo 11, Apocalipse 20, versículo 4. Esse é o hino, aleluia, do céu. Então, quando alguém lhe perguntar o que significa aleluia, você fala louvor ao Senhor, porque nos salvou. A sua esposa se aprontou. Na cronologia do capítulo 19, vemos a noiva, que somos a igreja, segundo Coríntios 11, 2, lá no céu, antes da vinda de Cristo à terra. Os intérpretes veem aí uma indicação de que a igreja já foi arrebatada antes da vinda de Cristo, conforme vemos em Apocalipse 11 até o 21. Vocês podem estar lendo que vocês vão ter entendimento, tá? E o estudo do arrebatamento, que eu acho que eu não sei se eu fiz esse estudo, não fiz a tribulação, vamos fazer também. Aí Apocalipse 11 até o Apocalipse 19, versículo 11 até o 21. E diz assim: 2 razões para isso. A noiva, que está em Apocalipse 21, versículo 2, esta totalmente preparada no céu para as bodas do Cordeiro. Logo, a igreja já deve ter sido arrebatada, achando-se nos céus. A noiva já no céu está vestida com a justiça dos santos. Seus atos de retidão, que está no versículo 8. Para os atos de retidão dos santos serem completos, eles precisam estar no céu e libertos de toda a impureza, tá? Eu creio que vocês podem ver tanto no capítulo 8 como no versículo 8 também. Então, mais adiante, diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em última análise, todas as profecias bíblicas se relacionam com Jesus e com sua obra redentora e exaltam-no. Mais adiante, vi o céu aberto. Este versículo
narra o começo da segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo à Terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está no versículo 16. Ele vem do céu como Messias vencedor, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, para estabelecer a verdade e a justiça, Salmo 96, versículo 13, julgar as nações e aniquilar o mal, glória a Deus, João 5, versículo 30, e esse é o evento que os fiéis de todas as gerações aguardam. De todas as gerações aguardam. Mais adiante, exército que há no céu, este exército celestiais que voltam com Cristo inclui todos os santos que já estão no céu. Apocalipse 17, 14. Suas vestes brancas confirmam este fato. Então, mais adiante diz assim: ferir as nações. Quando Cristo voltar à terra, castigará as nações ímpias e rebeladas contra ele. Glória a Deus. Mais adiante, meus amores, diz assim: no branco, abrangendo os perdidos de todas as épocas, alguns entendem que os que foram salvos durante o reino milenar de Cristo na terra serão incluídos nesse julgamento. Isso quer dizer, você sabia que aqueles que, quando o Senhor arrebatar a igreja vai julgar o mundo com Cristo? Eu espero estar lá. Não vou mentir, não sou hipócrita, mas eu espero, com a minha família, de estar junto com Cristo a julgar o mundo, as nações. Mais adiante aqui, diz assim, isso aqui, vou repetir de novo, no branco abrangente, no branco abrangente, os perdidos de todas as épocas, alguns entendem que os que foram salvos durante o reino milenar de Cristo na terra serão incluídos nesse julgamento. Amém? Fica aqui que eu já volto para a gente finalizar. Amo vocês. Jesus abençoe.